Reportagens do Povo, com Alexandre Fiani. Olá, amigos, aqui é Alexandre Fiani, do programa Reportagens do Povo. Estou tendo o prazer de estar aqui hoje presente no Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro, justamente com o presidente do sindicato, que, fora jornalista, ele também é um grande jurista, que estará sendo entrevistado hoje, aqui e agora. Prazer estar contigo, presidente. Obrigado. Eu sou Washington Machado, sou presidente do Sindicato Jornalista, aqui do município do Rio de Janeiro. E estou muito feliz até de estar no programa, participando, porque já tive uma oportunidade, já lá no Recreio, de estar presente, uma repercussão muito boa. Quer dizer que tem muita gente vendo o programa, o que é muito bom, tá? Muito obrigado realmente por me dar a oportunidade. Eu que te agradeço, presidente. Presidente, nesse período estamos vivendo muitas polêmicas com relação a presos políticos, não somente no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Temos atualmente 13 políticos, digamos assim, 13 presidiários presos por questões políticas. E um deles é um jornalista. Como senhor presidente do sindicato, eu queria saber o seu parecer com relação a termos atualmente, em 2021, minha gente, em 2021, um jornalista preso, né? O jornalista, o senhor concorda com isso? O senhor tem o que dizer sobre isso? Tá. Primeiro nós temos que pensar no jornalismo como uma forma de levar a notícia às pessoas. Tá? Nós temos que pensar, antes de tudo, que o jornalismo é a coisa mais importante que existe, porque está na Constituição. Essa nossa Constituição ela dá liberdade de expressão. Nós temos que tomar muito cuidado de liberdade de expressão com libertinagem na expressão. São duas coisas diferentes. Então nós tivemos grandes jornalistas no Brasil, Carlos Lacerda foi um, Hélio Fernandes, recém-falecido, outro, da tribuna da imprensa, e eles conseguiam levar a mensagem, atacar os seus adversários, bajular os seus amigos. Eles conseguiam de uma forma muito elegante e às vezes até muito agressiva, mas sem perder a compostura. Isso é que é importante. Então, o que nós estamos vendo é que algumas pessoas, elas avançam um pouco daquele limite do que é ser jornalista. Ele pode ser jornalista. O jornalista, o que ele faz? Ele vai apresentar a notícia, a versão dele. E a versão dele tem que ser assim, ele tem que ter liberdade de fazer isso. Agora, ele tem que tomar muito cuidado para ele não ultrapassar essa barreira entre o que é o jornalismo e o que é aquela verve pessoal, aquela coisa dele, o ódio que ele quer transparecer, ou deixar as pessoas a terem conhecimento de uma determinada pessoa ou de um determinado fato. Entende? Então, ele precisa ter muito cuidado com isso. Então, mas, de qualquer forma, é deplorável que se chegue a levar as masmorras a qualquer jornalista. Até porque nós temos que agradecer muito ao ex-ministro Marco Aurélio, quando lá atrás ele concedeu um liminar para que qualquer pessoa pudesse se inscrever na Delegacia Regional do Trabalho como jornalista. É interessante, foi uma liminar dada, e independente de ter feito a Universidade ou não de Comunicação, a pessoa podia chegar no DRT e fazer a sua matrícula. Por quê? Na época eu fui contra, literalmente contra, mas depois eu entendi. Porque hoje, por exemplo, tudo mudou. Eu falo, por exemplo, do tal do influencers. O que é um influencer? O cara que influencia. Se ele influencia, ele pode influenciar de qualquer forma. Alguns com 1 milhão, até hoje eu vi. Uma menina que tinha 1.700.000 seguidores. Então tudo que ela faz, que ela come, que ela veste, que ela, enfim, tudo isso aí influencia, por isso que veio influencers. Quer dizer, e também os outros blogueiros. Os blogueiros, os blogs que eles escrevem e tudo mais, isso influencia. Os youtubers são outros também. Então, eu penso que não é nada mais que justo que esses possam se dizer jornalistas, porque eles levam também a notícia na forma deles,
talvez sem a tecnicidade, vamos dizer assim, que uma faculdade dá, mas eles levam a informação, eles influenciam as pessoas, o ponto de vista deles é visto, às vezes aceito, às vezes rechaçado, mas é um ponto de vista que tem que ser estudo e respeitado. Independente de ser aquilo que a pessoa quer ouvir, porque as pessoas às vezes não querem ouvir aquilo, mas elas têm que ouvir, ainda que despreze, descarte aquele palavreado, aquele comentário, descarto, não me agrada. Mas o direito de falar, o direito da expressão, é um direito que está na Constituição. Presidente, sendo mais direto, com relação à prisão do jornalista Wellington, ele foi preso devido a movimentos, né, que ele também coordenava e participava no manifesto, digamos assim, ou no dia 7 de setembro, no qual teve manifesto sobre a parte da liberdade no nosso país, enfim, uma visão política, né, popular, do qual ele também cooperou nessa liderança. Você que é um jurista, vê justificativa para o STF mandar prender esse jornalista? Tá, esse ponto é um ponto muito delicado, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, as instituições, elas têm que ser respeitadas. As instituições, sob pena do devido processo legal, não existiu. Se não há o devido processo legal, enfim, nós podemos até sugerir que nós estamos correndo em direção a uma ditadura. Vai, português claro. Como é? O senhor acha que a gente está correndo em direção a uma ditadura? É isso? Então vamos lá. Nós, em 64, nós tivemos um golpe aqui no Brasil. E esse golpe foi um golpe que ele simplesmente cerceou todos os direitos. Acharam o AI-1, né? Aí nós voltamos. Aí nós vamos chegar. O AI-1 em 64 e 9 de abril, e através esse foi o primeiro para começar a caçar mandato. O que é um mandato? Um mandato é a votação que você tem, é a representatividade sua perante uma parcela da população. Você tem 20 mil votos, você representa a opinião de 20 mil pessoas. Você tem 100 mil votos, você representa a opinião de 100 mil pessoas. Então, essa é a opinião sua, essa boca que você tem, tá? É a boca não sua, é a boca do povo, daqueles 20 mil, 100 mil, 200 mil, não importa quanto. Isso não pode ser calado. Isso é que não pode ser calado. Eu digo quanto àqueles que detêm mandato. E quanto aos jornalistas, eu acho que nós tivemos um grande problema lá nos idos da ditadura aqui no Brasil, que foi o AI-2, AI-5, por exemplo, que chegou já caçando tudo que é mandato, liberdade de imprensa, foi todo aquele desastre que foi o Brasil, né? O período das trevas, né? 25 anos de trevas. Então, nós temos um retrospecto, que esse é um retrospecto que não pode ser seguido. E nós já chegamos no estágio de liberdade, de democracia, que esse estágio, ele não pode absolutamente ser rompido, tá? Sob pena de nós cairmos outra vez naquele 64. Retroceder, né? Exato, nós vamos, quer dizer, isso é péssimo, não pode acontecer. Quem quiser falar, fala o que quer. Também, quer dizer, não se pode ofender, olha, falar que o seu ministro é isso, que o seu ministro é aquilo, enfim, sacar em verdades até o famoso fake news. Isso aí deve ser coibido, como está sendo coibido agora, já o próprio Congresso já votou lei contra a fake news, mas há que se respeitar as instituições. Pergunta, mas doutor, o senhor gosta do Bolsonaro? Não. O senhor respeita o Bolsonaro? Eu respeito. Quer dizer, o problema não é o problema de eu gostar dele ou não. O problema é que eu tenho que respeitar e as coisas erradas que ele tem feito ou certas, eu tenho que combater pelas vias democráticas. Sempre pelas vias democráticas. E o que são as vias democráticas? Chama o Congresso, chama a Justiça. Vamos mudar, se a Justiça não está mudando, vamos mudar através de leis. Tem que ser assim. Concordo plenamente, mas sem querer te botar em meio a fogo cruzado, sem querer, o que acontece?
o senhor falou que estamos vivendo em direção a uma ditadura. Hoje eu já ouvi um termo em várias mídias sobre que estamos quase vivendo uma ditadura de toga preta. O senhor concorda com isso? Tá, muito bem. Esse é um dos pontos. É um dos pontos bem. Toga preta em relação ao quê? O STF? Vamos colocar da seguinte maneira. Fala para o povo, diante da câmera aí, porque o que o senhor acha sobre ditadura da toga preta? Eu não acho só da toga preta, eu acho do terno azul, eu acho da camisa esporte, eu acho da gravata, da saia, do vestido. Por quê? Nós temos 3 tipos de ditaduras que podem ser aplicadas e estão sendo hoje direcionados aqui no Brasil. Uma, a ditadura do legislativo. Porque é inadmissível que se proceda a uma CPI da Covid, como estou fazendo agora, da forma, e desde já não sou contra a CPI, não, sou a favor, mas a forma como a presidência, o relator, como eles conversam ou agridem aqueles que são convocados a falar, tá, sob pena de indiciá-los, de investigá-los. Ou seja, a pessoa chega lá, por isso todo mundo entra com pedido de habeas corpus. A pessoa chega lá, o cara aí, o senhor é mentiroso, com o dedo na cara, o cara está ali convocado, ele está indo, enfim. Se ele não falar aquilo que o outro quer ouvir, tá, ele acaba sendo investigado, não, você vai ser réu também. O cara, peraí, um momentinho, eu vou falar aquilo que eu acho que é, ou aquilo que eu sei, mas não aquilo que você quer que eu fale. Então, me parece que tanto o relator quanto o presidente, eles estão ultrapassando um pouco os limites da razoabilidade, vamos dizer assim. Então, isso, sim, é uma forma de ditadura, você querer impor algo àquele que você convidou para que prestasse declaração. Então, ele impõe. Se você não falar aquilo que quer, ele já diz que você é bandido. Então, você é bandido também, já está investigado, já vai... Isso é uma forma, tá? Outra forma é do judiciário, da toga. Também é uma forma de ditadura. Por exemplo, nós tivemos o julgamento, posso dizer isso, que é uma área que eu, enquanto advogado, eu trabalho nessa área. O RE 817-338, que tratou dos cabos da aeronáutica, isso é barbaridades. Foi uma RE que terminou 6-5, em que o ministro Toffoli ele não só obedeceu, mas os parâmetros da liberdade, ele simplesmente ignorou, a ponto dele esperar, não vai terminar na votação, estava 5-5, terminou a votação, ele disse, não, vai esperar o ministro Fux chegar, aí vai chegar daqui a uma semana, mas depois que ele votar, é que eu vou dizer como é que eu não voto e por aí vai, para caçar outra vez todo aquele pessoal, todos os cabos, tá? Ou permitir que a ministra Damares casse. Quer dizer, isso é uma coisa que não pode acontecer. O que não pode acontecer é um ministro, como não pôde acontecer com o Moro, ele querer ser juiz e promotor ao mesmo tempo, que não dá, isso também é ditadura, tá? E fez com o presidente Lula. Mas também não pode o ministro do Supremo Tribunal, ele ser o acusador, tá? Ele é um acusador, o caso Lewandowski, que foi o Alexandre Moraes, o ministro Alexandre Moraes, e ao mesmo tempo que ele está acusando, lá na frente ele é que vai julgar. Então, como é que é isso? Isso para mim está com cheiro de ditadura, entende? Mas também não pode, eu estou falando já da ditadura do judiciário, e da ditadura do executivo. Não pode também o presidente da República adotar atitudes, como ele adota, impositivas. Ela não pode ser, elas têm que ser legislativas, não impositivas. Tipo, por exemplo, uma medida provisória que acaba com a profissão de jornalista. Como é que é isso? Quer dizer, há um princípio basilar, um princípio básico da independência dos poderes e também o que eles chamam de freios e contrapeso. Quer dizer, um poder vai check and balance em inglês. Um poder ele vai observar o outro, vai observar o outro e vai ter aquele balanço, o equilíbrio entre eles.
Se não houver esse equilíbrio, tá? Não há democracia. O que não pode é um presidente da República passar por cima até de uma liminar de um ministro do Supremo. O ministro Marco Aurélio deu uma liminar permitindo que as pessoas se inscrevessem como jornalistas, o que eu acho correto, na medida que aquela pessoa que escreve uma coluna sobre futebol, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma coluna de futebol, ela está sendo jornalista, ela está levando a notícia sobre futebol. Mas ela não fez comunicação, ela não fez jornalismo, tá? E ela então não pode escrever sobre futebol. Qual é que é isso? Ela não pode escrever sobre futebol, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, mas é porque para dizer que é jornalista, ele precisa ter feito uma faculdade. Bem, você para dizer que é médico é uma pessoa técnica. Você tem que efetivamente cursar medicina, engenharia, algumas profissões. Se você não o fizer, você não está nem capacitado. O advogado tem que fazer o exame da ordem. Tá? O jornalista, quando ele, pensamento meu, enquanto jornalista também, tá? Eu acho que o jornalista, o que ele tem que fazer é se capacitar para poder falar normal, português normal, para poder saber as técnicas de edição, de revisão, enfim, ele tem diagramação, ele tem que se capacitar. Tá? A capacitação dele é boa porque, tecnicamente, ele se torna uma pessoa perfeita na área. Mas o que não impede que aquele, mesmo sem a tecnicidade, sem ser um técnico, que ele não possa escrever. Por exemplo, quase todas as igrejas têm um boletim, tem um jornal, por aí vai. As associações também. Não há que se exigir que eles tenham um registro de DRT para poder escrever o boletim da igreja. Mas escrever o boletim tem que ser jornalista formado em faculdade, não sei o quê. Não, deixa ele escrever lá, diz para ele, mas precisa ter o MT lá, o Ministério do Trabalho, precisa ter, ótimo. Ele que se capacite, ele que entre para a faculdade, ele que faça 10 mil cursos, tá? Porque às vezes eu conheço, como no direito, existem alguns rábulas, pessoas que não fizeram a faculdade de direito, mas que peticionam loucamente, fazem coisas divinas, tecnicamente perfeitas, são ótimos, mas são rábulas. Tá? E o rábula é uma figura que lá existia anteriormente, quando em alguns municípios não existia defensoria, não existiam advogados, mas existiam aqueles que conheciam o direito profundamente, que sabiam fazer petição linda, requerer, por aí vai. Eles eram aproveitados. Tá? Da mesma forma que existiria, vamos dizer assim, os rábulas do jornalismo, essa é só uma expressão, que são aqueles que sabem escrever, que fazem barbaridade, que era peça linda, mas nunca fizeram uma faculdade. Então você pode impedir essa pessoa de trabalhar? Não pode, até porque o direito de expressão, que eu falei que estava na Constituição, é aquele direito que nós não podemos cortar. Então, aprender uma pessoa privada da liberdade porque ela escreveu, porque ela expôs uma opinião, entende? Por exemplo, eu vou dar nomes aqui, as andorinhas, o nome da andorinha é bem melhor, né? O Daniel, o deputado, fala uma série de coisas, ele talvez tenha se cedido, tá? Mas ele tem o direito de falar. Ele não pode estar detido por ter se expressado. Tem o direito de falar enquanto deputado, representando uma passada do povo. Tá? Se algum ministro se sentiu ofendido, que peça que ele se retrate. Entende? Então, pois não? Presidente, olha só, ainda bem que você já voltou para esse caminho da parte, né, de STF. Eu quero estar focando muito bem em relação ao que o povo tem ouvido e também falado muito sobre a ditadura de Toga, já se referenciando ao STF. O senhor acha que realmente existem ações do STF que está meio que, digamos, burlando áreas dentre os três poderes? O senhor acha que isso é uma verdade ou não? Eles estão burlando ou não? A limitação do poder deles no STF entre o executivo e o legislativo. Não vamos dizer assim, um excesso de zelo.
O excesso de zelo. Essa foi boa. Essa foi política, o excesso de zelo. Essa saída foi perfeita. Mas como o senhor tocou também no assunto do Daniel Silveira, né, deputado federal, nós não temos somente ele, mantendo no assunto em relação à ditadura de toga. Nós temos só ele como deputado preso, correto? Temos também o deputado, né, que está preso, até foi internado, né, graças a Deus está bem, né, o Jefferson, né? Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Ex-deputado. 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 Então, assim, o que o senhor acha em relação a essa atuação do STF tem que ser penalizada em relação a todo um conjunto de ações que excedem a área deles, que é a área, né, do STF, que está subindo o poder do legislativo, do executivo. E outra coisa que eu já vou deixar como uma pergunta dupla. Quem consegue o poder de ser o ministro do STF é através da votação do povo? O povo elege quem vai ser o ministro do STF? Então, E o que eu saiba, não. essa pergunta Uma outra coisa. Quem tem poder... Não, é dupla ainda. Não, é dupla ainda. Fora isso, quem pode indicar o ministro do STF é o presidente e também contando com o apoio de vários deputados fazendo uma sabatina. Porém, com indicação do presidente. E com indicação do presidente, o Lula conseguiu toda a questão de validade, digamos, segunda instância, né, para que fosse eliminado, digamos, solto. Enfim, então várias coisas aconteceram com gente que ele botou no poder. O senhor vê isso de qual forma? Já que é a pergunta tripla. Fique à vontade. Agora isso aí não é que seja muito bom o tema. Em primeiro lugar, no meu ponto de vista, a indicação de ministro, não é só de ministro não, hein? É ministro dos tribunais como desembargadores pelos governadores. Verdade. Tá? Então o que acontece? A justiça primária aqui, ela é justiça. Os juízes fazem concurso, por aí vai. Quando nós chegamos já na segunda instância, para desembargador, ela já passa a ser uma justiça política. Porque é uma indicação do governador. Será que eu vou votar contra o desembargador? Como é que vai ser isso? Tá? Ou será que eu vou votar contra o governo? Ou será que eu vou... E se eu votar contra o governo, eu vou chegar a ser desembargador? Ou vou chegar a ser ministro? Quer dizer, quando chega a essa segunda instância, é uma coisa bem complicada. A terceira instância, STJ, aí já passa a ser uma coisa mais complexa. À vontade, existe um ministro, por exemplo, que queria ser ministro supremo, ele era do STJ. Rapaz, o que ele fez, há denúncias aí, eu não estou falando eu denunciando, há denúncias de alguns parlamentares, ex-parlamentares, dizendo que esse ministro ia lá, pedia, pelo amor de Deus, ajuda, fala lá para o presidente, indica de qualquer forma. Quer dizer, quando o ministro, ele acabou sendo indicado, e é ministro, mas quando o ministro chega a pedir favor para ser indicado, ele deve um favor. Quando pede um favor, a pessoa deve um favor. Então ele não pode, ele tem que se julgar imparcial, ele não pode chegar em determinado momento e falar, eu vou julgar essa causa, mas envolve o fulano. Não, então eu prefiro não julgar porque questão de foro íntimo. Deveria ser assim. Tá? Então o certo, na minha cabeça, não estou falando que alguma coisa está errada no Brasil, não. Porque não existe alguma coisa errada no Brasil. Está tudo errado. Mas na minha cabeça, você quer ser ministro? Ok. Então faz o seguinte, entre todos os juízes, entre todo o pessoal da magistratura no Brasil, tá, abriu uma vaga. Vamos votar neles. Todos os juízes de primeira instância, civil ou federais, enfim, não importa. Tá? É uma camada enorme. Eu estou falando aí de 30 mil pessoas na judicatura, digo, entre juízes estaduais, juízes federais, pode chegar a 30 mil. Tá? Então, pode chegar a 30 mil. Então, o que acontece? Eles deveriam estar votando
numa lista, ou numa lista tríplice, e por aí vai. E aquele que fosse indicado, ele teria que apresentar o mérito, por que ele está sendo indicado, qual é o currículo dele, entende? E em cima disso, ele deveria ter um mandato. Ok, um mandato 8 anos, 10 anos, acabou o mandato, tchau. E depois do mandato ele deveria ficar mais uma quarentena de 4 anos. Isso não acontece aqui, é indicado por um presidente da República, é sabatinado no Congresso, aí tem que estar batendo de porta em porta para os senadores, então, olha aí, ó, eu vou ser sabatinado aqui no Congresso, pô, olha aí, ó, dá um voto para mim, entendeu? Voto para mim, então já está devendo favor. Já está devendo favor. E depois que ele é sabatinado, aí ele tem que ser aprovado pelo presidente da República. Então ele deve favor ao presidente da República, ele deve favor a alguns senadores, e vai ficar até os 75 anos, que aumentaram para 75 anos, e depois que sai, ele fica 2 anos fora e passa a advogar. Então ele passa a advogar com os pares dele ainda lá no Supremo. Então o cara que ficou junto com todo mundo ali, ele tem as amizades, tudo, o jogo de influência é muito grande. Nós vimos um caso de um grande ministro, o Barbosa, né, que foi incrível, incrível. O homem ele desistiu, ele falou, não vou mais ficar aqui, acabou, não quero mais. Mas por quê? Por quê? Ele, primeiro, pelo fato de ser negro. O negro chegar a ser ministro, que barbaridade, coisa horrível, o negro não pode ser ministro. Por que ele não pode? Capacidade daquele homem. Joaquim Barbosa é um dos homens mais capazes do Brasil. O melhor ministro que nós já tivemos no nosso país. Pô, eu concordo com a sua opinião. Foi um ministro maravilhoso sob o ponto de vista de aplicar efetivamente a justiça. Né? Então, mas ele de repente se viu da seguinte maneira: tudo que ele votava, todo mundo votava contra. Então, ele era relator, todo mundo votava contra. Os outros ministros. Chegou um dia que ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Se tudo que eu vou, a minha relatoria não vai valer de nada, então tchau, vai embora para casa. Entende? Então, quer dizer, essas são as coisas que não podem acontecer. Tá? Não pode acontecer de ministros do Supremo Tribunal Federal e conversar com o presidente da República para depois ir votar. Entende? Isso não pode acontecer. Isso eu estou falando que não pode acontecer hoje, que está acontecendo. A técnica, a forma de eleição de um ministro do STJ, do Supremo Tribunal Federal, não só o Supremo, o STJ também vai, STM, enfim, TSE, por aí vai. Deveria ser a forma como eu falei. Vai ser eleito pelos seus pares, como eu digo, seus pares, toda aquela comunidade, tá? Aquela comunidade da área jurídica, e ele vai ter que mostrar o porquê a presente lista tripla, ou enfim, os 3 mais votados vão ter que se apresentar, a prova de títulos, por aí vai, alguma coisa que seja palpável, vamos dizer assim. Nós temos hoje uma desembargadora aqui no Rio de Janeiro, e consta que ela fez 5 petições. É filha de um ministro supremo e é desembargadora. Entrou no 5º da Ordem dos Advogados, é desembargadora. Fez 5 petições ao longo da vida. Temos uma outra, que é desembargadora federal, filha de ministro também, do Supremo. Aquela atua um pouco mais, mas é uma garota. Uma garota, 38 anos, alguma coisa assim. Por favor, não é questão de idade, que às vezes com 20 e poucos anos, a pessoa é gênio. Mas é uma questão que você não pode pegar o 5º da OAB, para ocupar espaços políticos ou espaços técnicos, como é o caso, tá? Assim, só por influência, por osmose, porque o meu pai, encostei no meu pai, encostei nele já estou brilhando aqui de sabedoria. Não é assim, há que se ter cuidado, essas indicações têm que ser indicações não ad perpétuum, ou seja, não pode ser até os 75 anos, tem que ter um mandato, tá? A paixão é o seguinte, eu vi a grande corte dos Estados Unidos,
Tá? A grande corte, o número de ministros que nós temos lá é a grande corte, não tem esse tribunal como a STJ aqui, que tem 33 órgãos de cara, entende? Então, aí nós começamos a ver que está errado o sistema, não é que existe uma ditadura de toga. Os desembargadores, eles acreditam que eles são deuses. E os ministros supremos têm certeza. Eles têm certeza que são deuses, tá vendo? Isso é outra coisa. Então, nada vai tirá-los, eles são inabaláveis, intocáveis, e todos os impossíveis acontecem com o ministro supremo. Então, eu trabalho muito junto ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ na questão da anistia. Aí é que nós tocamos. A anistia é a coisa mais importante que existe. É o oblívio, o esquecimento da amnésia lá do grego, né? Então, nós temos que o Brasil precisa ter um judiciário, tá? Um sistema jurídico de Estado e não de governo. Há uma diferença enorme, porque se você pegar os grandes países, os países que têm uma estrutura forte, econômica, financeira, por quê? Porque eles têm uma estrutura judiciária de Estado e não de governo. Então, você fala dos Estados Unidos, de França, Inglaterra, a Alemanha, é tudo estrutura de Estado e não de governo. Vou dar um exemplo aqui. Entra o governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique chega em 2002, ele assina uma lei de anistia. Entra o governo Lula, em 2004, ele acaba com a lei de anistia. Ele desanistia aqueles que foram anistiados. Aí, entendeu? Aí entra o governo do Jair Bolsonaro. Ele baixa a 3076, a portaria, através da ministra Damares, e manda acabar de caçar todo mundo logo. Então, aí você fica o seguinte, vem cá, a anistia dada não se tira. Quem foi anistiado não pode ser desanistiado. Tá? E quem pode dar anistia, de acordo com o artigo 48 da Constituição, é o Congresso, ou o Presidente da República. Então, o Congresso, vide a emenda constitucional 26 de 85, ou a Lei 6683 de 79, do presidente Figueiredo, ou ainda o artigo 8º da Constituição, dos ADCTs da Constituição de 88. Tá? Isso eu estou falando de Constituição e de presidência. Tá? Ninguém pode tirar. Foi dado, ninguém pode tirar. E isso hoje não acontece. Hoje existe administrativamente, eles questionam se você tem direito ou não. Tá? E eu acho que não tem direito. E aqueles que deram, que você ficou percebendo salários, proventos, por aí vai, ninguém vai responder por isso. Ninguém responde, aquilo foi um ato que não foi legal. Se um ato não foi legal, alguém tem que responder. Tem que devolver o dinheiro aos cofres públicos. E não acontece aqui no Brasil. Então aqui, porque no Brasil é um problema de governo e não de Estado. Nós não temos uma concepção de um Estado, o Estado enquanto Estado, ele com a força do Estado para impor coisas. Aqui, à medida que entra o governo de direita, entra o de esquerda, eles vão mudando as regras. E nós não podemos estar, nós temos que respeitar o artigo 5º da Constituição, dos direitos e garantias individuais. Respeitando, e um deles é o direito de expressar-se. Tá? Se você puder se expressar, puder falar, está tudo bem. O que você não pode pedir autorização, porque eu nunca vi isso, é só no Brasil que você tem que pedir autorização para poder fazer uma passeata. Tá? Só está faltando dizer que você tem que levar banheiro químico também, porque na bloco de carnaval assim, você tem que pedir autorização e botar banheiro químico, só está faltando isso, falta um pouco mais. Tá? Então você quer expressar uma opinião, você não pode, quer dizer, eu não estou aqui falando de política de A, de B, de esquerda, de direita, estou falando no todo. Acho isso muito bom. Independente da sua tendência, você está falando de uma forma bem neutra, imparcial. Essa é a ideia, não, mas a ideia é a imparcialidade no contexto político. Porque se você é um jornalista, você tem que relatar a notícia. Tá? E não você criar um fato.
Quando você cria um fato, você está desvirtuando a notícia. O fato real foi aquele, então a notícia é aquela. Se você começa a induzir as pessoas a pensar da forma que você quer que pense, aí deixa de ser notícia. Com certeza, já está influenciando de forma, não pela notícia, mas pelos seus pensamentos, seus desejos. Exatamente. Presidente, eu só tenho agora mais 2 perguntas para lhe fazer. Uma, com relação os deputados que foram presos, né, e estão presos por questões políticas. Eles não teriam, segundo a lei, né, fora a liberdade de expressão, questão do foro privilegiado. Você acha que o STF está ultrapassando o limite do foro privilegiado? Só para me dizer sim ou não em relação a isso, e depois eu quero que você deixe 2 mensagens para 2 pessoas e 2 grupos diferentes. Olha que coisa bonita, você vai ter uma liberdade de falar a sua opinião de frente para a câmera aqui. Sim. Então, em primeiro lugar, um deputado está detido. O outro é um ex-deputado que não tem foro privilegiado. O que você não pode é ultrapassar. Quando você diz que a pessoa é marginal, por quê? Porque existe a lei. Você não pode sair da margem da lei. Ainda que você ande no fio da navalha, ande em cima, beirando, vai cair, mas você fala de determinadas coisas, enfim. Algumas coisas que você fala, você tem que ter prova. Não, porque senão você está deturpando uma verdade. Então, há outras coisas, você tem que tomar cuidado quando você fala, porque hoje, por exemplo, existe uma lei que diz que você não pode atentar contra os direitos constitucionais. Como existe, por exemplo, você não pode usar uma suástica. Tá? Você usa uma suástica nazista, você não pode, é proibido. É proibido. Então, se está proibido, se a lei diz que não pode usar uma suástica, se você sair com uma camisa do suástica ou uma bandeira nazista, você tem que ir preso. Você sabe que está saindo, sabe que é ilegal, mas quer fazer aquilo. Então, você tem o dolo, a vontade consciente de fazer. Então, quando você diz, eu sou a favor que volte o AI-5, você também pode dizer, eu sou a favor que Hitler venha e que extermine os índios, os negros, os ciganos. Eu não estou falando nem de judeu, para não achar que eu estou aqui, sou contra a favor de judeu, não, entendeu? Falando, até judeu, vai acabar com todas as minorias étnicas. Se você acha que tem que voltar com a AI-5, porque é a lei mais dura, foi a coisa mais dura, quem viveu a repressão, como nós vivemos, sabe o que é. Entende? Quem foi torturado como nós fomos, sabe o que é. Entendeu? O que é um AI-5. Isso é uma coisa muito grave, é muito grave, extremamente grave. Então tem que ser proibida de qualquer forma. Por quê? Porque senão, a partir daí, nós vamos, não sei, como se diz em espanhol, rolar nas trancas. Quer dizer, você ultrapassar tudo, extrapolar, e você, quando o rebanho ele estoura, quando há um estouro da bala, você não segura mais. Tá? Então isso aí já respondi. E os 2 comentários... Os 2 comentários, vou deixar, só que a gente tem que fazer uma última pergunta. Vou dizer para quem são os comentários, na verdade não, conselho, recomendações. Quero que o senhor deixe 2... Eu não dou conselho nem recomendação, eu dou sugestão. Então tá, então que o senhor deixe 2 sugestões. Uma, para os jornalistas do nosso Brasil, e para os assessores de imprensa, né? E também para o STF e o nosso ministro, meu xará, Alexandre de Moraes. Quero que você deixe sugestão para esse grupo, né, do STF e para o Alexandre de Moraes e para os jornalistas do nosso país com relação a como lidar com essas questões que está dando medo até para os deputados de pronunciarem palavras diante das câmeras e no meio ao plenário. Mas antes tem uma última pergunta, antes das suas sugestões. A pergunta é só para sim ou não. O senhor acha que se continuar ou agravar essa questão, digamos assim, de uma ditadura de toga, seria necessário sim
ou não uma intervenção militar? Não. Não, perfeito. Tá. Se aqui para os seus conselhos, não, sugestões, primeiro para os nossos amigos de trabalho, né, jornalistas e assessores de imprensa. Não, muito Fala bem. direto com eles mesmos, porque Primeiro momento final. o ministro Alexandre de Moraes. Primeiro. Então, primeira sugestão, gente, o nosso presidente do sindicato dos jornalistas, o Washington Machado, ele vai ministrar uma sugestão para o nosso STF e para o Alexandre de Moraes. Presidente, pode focar aqui na câmera aqui, que é o mais importante. Senhor ministro, primeiro, em se considerando a sua capacidade, por ser um excelente constitucionalista, é um dos homens do Brasil que mais conhece a Constituição, então nós temos que levar isso em conta. E em se considerando isso, tá, que eu sugiro que se utilize mais a Constituição do que o emocional. Quem está no cargo público, que é um cargo público, desse porte, ele tem que se abster muitas vezes de ter sentimentos. Ele tem que seguir só na lógica jurídica. Então a sugestão que eu dou é esquecer alguns pronunciamentos, alguns comportamentos, porque esses comportamentos, quando eles não repercutem, tá, eles não têm nenhum valor no mundo, eles simplesmente desaparecem. E às vezes o fato até de atuar dentro desses casos faz com que tenha uma repercussão maior, tenha uma visibilidade enorme. Então, por exemplo, o caso do deputado Daniel Silveira, uau, uma tremenda repercussão. Se eu tivesse possibilidade, eu estava morto lá, esquecido, acabado, entendeu? Seria mais um deputado do Baixo Clero, lá tranquilo. Mas ao termos uma atitude dessa para coibir o AI-5, que eu acho que deve coibir, mas deve ver os meios jurídicos normais, entende? E os meios jurídicos normais, eu quero dizer quanto a não necessidade de acautelá-lo. Está acautelando o deputado, mas ao mesmo tempo está dando muita visibilidade para ele. Tanto que no momento que ele sair dessa situação... Cautelando seria prendendo. Está colocado em cautela. Então a sugestão é que não tivesse prendido, né, o nosso deputado Daniel Silveira. A sugestão é justamente essa, que existem determinadas coisas que você acaba fazendo aquilo que ele quer. Tá? A pessoa já comete com dolo o ato, sabendo que vai ter uma exposição muito grande, tipo quebrar uma placa da Marielle. Eu me elejo deputado federal quebrando uma placa da Marielle. Então vamos quebrar a placa da Marielle. Se não tivesse quebrado a placa da Marielle, será que ele teria tido esses votos todos? Entende? Agora, será que quando ele grita AI-5, babá, se ele estiver no canto da casa dele, será que vai acontecer alguma coisa excepcional? Não vai. Agora, na hora que o senhor ministro diz, não, olha, detenham, deixe ele acautelado lá, presinho, não sei o quê, aí quando fala isso, aí a comunidade, não, peraí, o deputado tem direito, vai todo mundo, quer dizer, aí ele sai candidato a deputado outra vez, se elege. E vai se eleger enquanto ele for criando atos, o que o César Maia sempre fazia, criava... O povo falar que o deputado tem direito, tá certo ou errado? Não, o deputado perante a lei. Tem direito, ele tem direito... Não tem foro privilegiado? Não é questão do foro privilegiado. O foro privilegiado, ele se dá quando você está dentro, ou imbuído, ou na constância do teu mandato, enquanto deputado. Mas ele é deputado quando ele está lá e quando ele está fora. Sim, mas quando ele está em plenário, se ele chegar na tribuna e falar isso, é um direito que ele tem. Agora, quando ele chega aqui fora, em casa, e fala, olha, agora eu estou falando isso, ele não está agindo ali na condição de deputado, e sim de cidadão. E como cidadão, ele não pode pedir AI-5. Quem pede AI-5, para mim, comete crime. Ponto. E qualquer crime tem que ser efetivamente punido.
para evitar aquilo que eu falei há pouco, a extensão desse crime passar para outros e outros e outros. Tá? Então, eu acho que enquanto deputado, ele está no exercício da função dele, ele tem que falar qualquer coisa. Vai lá, sobe na tribuna e fala, sou a favor da AI-5, do AI-10, do AI-40, do que for, lá na tribuna. Agora, usar o fato fora do ambiente de trabalho, eu acho que não deve. Tá? Não deve. Tá? Não é que não pode não, até pode, mas não deve. Até pode, mas não deve. Até pode, mas não deve. Tá? Em relação ao STF, uma sugestão por todo o corpo do STF e para os nossos jornalistas, né? O corpo do STF, a sugestão é muito simples. Apliquem a lei. Só isso. Apliquem a lei verdadeiramente. Tá? Verdadeiramente, sem influências, sem conversas de pé de ouvido. Tá? Simplesmente apliquem a lei. Olha, tenha consciência. Eu acho que isso está na Constituição, isso é legal. Eu vou votar assim, acabou. Essa é a única sugestão que tem, que aplicar a lei. Tá? E quanto aos nossos colegas? Agora, nossos colegas, aí é o mais complicado. Porque nós todos, que estamos nessa profissão, nós somos muito atacados. Viu uma notícia, alguma coisa, o cara vai atrás de qualquer forma. O cara se mete no meio de uma manifestação, toma com foguete na cabeça, morre, os outros veem com ele, mas continuam a entrar no meio da manifestação, tomar com foguete, entende? Quer dizer, mas por quê? Porque está buscando a notícia para levar para o povo. Porque esse é o nosso trabalho, é buscar notícia. Tá? Agora, penso que ao se manifestar, nós, dentro desse regime que está hoje no Brasil, nós devemos ter mais cuidado. Porque foi, como dito anteriormente, esses três tipos de ditadura, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E me parece que esse momento é o momento mais grave da história do Brasil, porque nós estamos passando por esse momento em que praticamente existe uma ditadura tríplice. Cada um quer ser mais ditador que o outro dentro da sua esfera de influência. Então, quem não está dentro dessa esfera, que é o nosso caso, devemos reportar, devemos noticiar, mas devemos ser muito cautelosos, tá? Porque se nós não formos cautelosos, nós vamos ter uma série de problemas. E não adianta, já fazendo uma crítica aí, à direção da BI, tá? Já fazendo uma crítica à direção da BI. Não adianta você viver na BI fazendo só, olha, eu vou fazer aqui uma nota, olha, a BI é contra a prisão do deputado. Não adianta fazer isso. Adianta muito mais se juntar com a OAB, tá? Se junta com a OAB e diz, olha, nós vamos começar agora a entrar com ações no Supremo Tribunal Federal, tá? Contra isso, contra aquilo, e começar a colocar o jurídico trabalhar. Porque se você entra pelo jurídico, você acaba chegando. Vou dar um exemplo, tá? Não estou defendendo ninguém, atenção, quero deixar bem claro a minha posição. Não estou defendendo. Mas existe o caso de um político aqui no Brasil que sofreu uma perseguição enorme por parte de um juiz, do juiz Moro, tá? E foi condenado a 10 mil coisas. Tá? E agora, 16 acusações caíram. Quem vai pagar quase 2 bilhões de reais, tá? Que foi o custo dessas investigações, da hora do pessoal? Alguém tem que pagar, e ninguém vai pagar. E foram anulados. Por quê? Porque, dando nome aqui às andorinhas e passarinhos, e às baleias, e aos peixes, aos lulas, enfim, dando nome, se o presidente Lula, à época, tivesse dito, não, eu vou para Bolívia, vou para o Paraguai, vou ficar do lado de fora, atirando, como o Evo Morales fez, foi para o México, tá? Se tornou uma figura apagada. Evo Morales hoje ninguém fala, está lá, sumiu. Se o presidente Lula tivesse feito isso, tá? Aí estaria instaurada efetivamente uma ditadura assim, de toga total. Então ele se submeteu a ficar preso. O que acontece? É o tal negócio. Ele disse, olha, se eu for preso, eu viro herói, se eu morrer, eu viro mártir. Está entendendo?
Se me soltarem, eu sou presidente. Isso é que ele falou, soltaram o homem, que acabaram vendo que realmente tudo aquilo era uma falcatrua, era uma armação, uma coisa assim feia, com a ajuda de alguns colegas nossos. Tá? E, no entanto, os caminhos que foram utilizados pelo doutor Zanini e tudo mais, sobre os advogados, foi o caminho da justiça. Ao usar o caminho da justiça, devagar, eles foram solapando, foram a todo aquele terreno minado, eles foram destruindo aquilo e foram colocando a verdade. Tá? E foi a verdade para o Lula, não que eu seja defensor do Lula ou um eleitor de Lula, não vou declarar meu voto, mas eu não estou falando isso. O que eu sou defensor, sim, é da liberdade e da Constituição. Isso é o que nós precisamos. Então, acho que nós devemos ter muito cuidado até ao noticiar as coisas. Porque, por exemplo, a dona Marisa, ela faleceu, a mulher do presidente Lula, e ela entrou com uma ação para receber o dinheiro que ela tinha pago naquele triplex lá do Guarujá, que ela comprou, pagou por cota. Tá? Aí o espólio dela entra com a ação e a própria entidade do ser financeiro lá foi obrigada a devolver o dinheiro que ela tinha pago adiantado. Se devolveu o dinheiro, porque não era dela. Se não era dela nem do marido dela, por que ele está preso precisando do triplex? É uma coisa. Entende? Quer dizer, juridicamente, ela conseguiu o dinheiro de volta, mas aquela ação declaratória que ela tinha direito e condenatória à devolução, aquela ação acabou repercutindo, quer dizer, passa a ser uma prova emprestada. Olha, se ele ganhou lá, que tem que devolver, é sinal que não era do outro aqui. Então o outro pode ser condenado por ser dono. Não pode ser condenado se tem que devolver o dinheiro dela. Não é porque comprou, se devolve o dinheiro porque comprou. Entende? Quer dizer, mas eles foram no caminho. O caminho da justiça no Brasil é árduo, é extremamente difícil. Tá? É muito difícil. Mas não é só no Brasil, não. Todos os países do mundo. Às vezes alguns processos levam 40 anos, 50 anos. E alguns levaram, como da Princesa Isabel aqui, da Princesa Isabel, a disputa pelo palácio, quer dizer que era dela, e se dizia que ela estava usando, e por aí vai. Eu falei em 1888, 90, nós estamos em 2000, foi julgado recentemente, há mais de 150 anos. Então, nós temos que pensar que o caminho é árduo. Mas se nós não acreditarmos nos jornalistas, não acreditarmos na justiça, em quem mais nós vamos acreditar? Tem toda a razão. Olha, foi um prazer estar contigo aqui. Muito obrigado. Discutindo essas questões sociais que temos vivido atualmente. E, em termos de palavras finais aí, só para saber uma coisa. Caso algum jornalista seja associado, né, daqui do sindicato, faça parte, sofrer algum problema jurídico do tipo com relação a ser obstruído. Eu posso deixar meu telefone, até liga para mim, a qualquer hora do dia e da noite. Então pode falar aí. Vai lá, 97020 8848. Vou repetir, depois coloca na tela. Sim, 97020 8848. Então, tendo algum problema assim, do qual esteja obstruindo, tentando calar vocês como jornalistas, como assessores de imprensa, na mídia, seja impressa ou da internet, pode procurar aqui o presidente Washington Machado, do Sindicato do Rio de Janeiro. E muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Você é muito gentil, sempre gentil comigo, tá? Prazer, gente. Prazer, não. Reportagem do Povo e até a próxima aí. Reportagens do Povo com Alexandre Fiani.